Gostaria de começar o comentário dessa porção com uma provocação. Parashá Toledot, ela coloca duas figuras antagônicas com quem Deus tem uma relação distinta, um com o outro. A provocação que eu vou fazer com vocês agora, ela começa do fim. E a pergunta é: você, judeu retornante, já foi confundido com um messiânico? Não precisam responder. A outra pergunta: ser confundido com um messiânico é confortável? Não é? Posso mandar outra provocação? Se você for comparado com um cristão, é confortável? Pedindo licença aos cristãos que nos assistem, que nos acompanham. Esta parashá nos coloca a mexer em feridas históricas. Mas isso não diz sobre o nosso sentimento e compreensão que temos da missão que os cristãos tiveram e têm em relação ao mundo e ao propósito divino. Assim como também as porções nos obrigam a mexermos nas feridas históricas, com Ismael representado pelo islamismo, pelo mundo muçulmano, de que também são nossos irmãos, tanto os muçulmanos como os cristãos. Somos irmãos, somos parentes, somos primos. Mas a porção de hoje, Toledot, as gerações, ela nos coloca nesse reviver histórico da missão que se divide entre judeus, cristãos e muçulmanos. Dos nossos papéis, nós estamos vendo hoje, no Mediterrâneo, estacionado a poderosa e temida frota marítima dos Estados Unidos. É ou não é? Rivka tinha visto isso? O maior servirá o menor. Hoje o Ocidente, representado por Esav, o cristianismo, representado por Esav, ele está servindo lá o menor. Está detendo os nossos irmãos ismaelitas de que o conflito não se estenda além da faixa de Gaza, no máximo com os vizinhos libaneses, com o Hezbollah. E para garantir isso, a frota marítima americana está ali. No que Deus já havia dito para Rivka: o maior servirá o menor. 2 povos estão no teu ventre. Não é isso que estudamos na semana passada? 2 povos estão em você. Mas ambos têm uma missão diferente. E Deus fez as escolhas do que Rivka teve o privilégio de ter a informação e de influenciar no que está acontecendo no segundo ciclo dessa leitura que compartilhamos aqui, publicamente. Rivka
tinha uma informação de 40 anos atrás. E quando ela ouviu o diálogo de Isaac com Esav: vai e traga-me uma caça, pois estou velho e não sei mais quanto tempo vou durar. Traga-me a caça para que eu coma e te abençoe. Rívika fez uma intervenção histórica. Ela fez uma intervenção histórica, arriscada, ela não traz prestígio nenhum. Poucos de nós teríamos a coragem de fazer o que Rívika fez, de se indispor com Isaac, o seu esposo, de se indispor com seu filho mais velho, Esaú. O próprio Yaakov se sentiu desconfortável ao falar: mãe, ao invés de ser abençoado, seria amaldiçoado. O que a mãe disse? Que caia sobre mim, faça o que eu estou te mandando. Por que Isaac ficou cego e Rívika não? Por quê? Porque o homem foi feito do pó. E a mulher? Do osso. A mulher já foi feito da resistência. Isaac, ele se sentiu insultado pelas idolatrias das esposas de Esaú, de quem ele tinha expectativa de que receberia o legado da nação sagrada. As duas esposas de Esav provocavam, insultavam e irritavam, como está descrito aqui. E logo depois desse relato do que fazia as esposas de Esav, a Torá relata que Isaac ficou cego. Ele ficou cego. O Talmud vai falar que a cegueira do patriarca Isaac, ela foi um derrame que é provocado no olho, quando nós ficamos irritados, que é uma causa hoje reconhecida pela medicina que provoca a deficiência visual. Então, isso mede o insulto de que as mulheres, que deveriam ser as matriarcas da nação sagrada, o insultavam com suas idolatrias. Então, Rívika, ela fez a intervenção, falou: olha, faça o que eu estou te mandando. Faça o que estou te mandando. E ele fez. Mas eu não tenho pelo. Às vezes as pessoas se incomodam, por exemplo, Juan Pablo, ele não tem barba. E as pessoas tentam colocar a barba do Yosef no Pablo. O Rabi não tem barba, ele tinha que ter barba. Yaakov não tinha. Yaakov não tinha barba. Yaakov não tinha. O Talmud diz que Yaakov não tinha barba. Tinha menos do que o Shemuel, que é falhado assim, ó. Eu tenho que fazer alguns implantes aqui, ó. Mas Esav não. Esav tinha bastante pelo. E a sua mãe colocou nele as roupas de Esav e colocou pele nos seus braços e também no seu pescoço. Um total desconforto. Quem está aí? É o teu filho Esav, meu pai. Não é? Como que nós como que nós chegamos no objetivo certo fazendo errado? Tem como explicar ou não? Tem muitas coisas, em que os meios não justificam o fim. Que valor pode ter alguém roubar uma pessoa para fazer de tzedakah lá na frente? Tem sentido? Então isso não justifica os fins. Mas e o que Rívika está fazendo? Justifica. Ela precisou enganar o Isaac e o próprio irmão Esaú. Um conluio. Mãe e filho.
E foi feito, pessoal. Foi feito um concerto através da intervenção de Rívica, mais uma mulher empoderada. Mais uma mulher empoderada na história judaica. Porque, do contrário, o acidente histórico poderia ter acontecido de que Esaú recebesse o legado. Ao invés de que a bênção judaica fosse assim, ela seria assim. Entenderam ou não? As matriarcas do judaísmo não seria Rahel, Leá, Zilpa, mas seria Nossa Senhora, Fátima e outras. Entenderam ou não o que eu estou falando? Mas Rívica não permitiu. Rívica fez a mudança adequada para que o legado continuasse. Aí eu volto na provocação inicial. Do desconforto das comparações. Nós vamos entender isso. Ser comparado, ter as suas obras, suas atitudes comparadas com a de um cristão. Nós precisamos entender isso, pessoal. Acontece que Rívica sabia que o maior serviria o menor. E que isso traria uma certa rivalidade, porque há interesses, há conflito de interesses nos irmãos. Quais são os interesses de Ismael relacionado a Jacó? Quais são os interesses? Quais são os conflitos desses interesses? Ou quais são os interesses? Os interesses do conflito de Ismael com Jacó é sobre um território. Sobre um território é um conflito antigo e que nós estamos vivendo ele, inclusive, atualmente. E qual é o conflito de interesse de Esaú em relação a Jacó? Agora é a pergunta que eu faço para vocês. Já que nós sabemos que de Ismael é sobre os territórios. Território que não tem petróleo, não tem riqueza, não tem minerais, não tem diamantes, não tem ouro, não tem prata. A agricultura depende do orvalho, não há rios. É sobre esse território que há um conflito. Mais uma grande cidade está sendo feita no deserto pelos árabes. A Arábia Saudita está se encarregando de manter o seu legado, como Dubai já fez. E qual é o conflito entre Esaú e Jacó? O conflito deles não é sobre território. É sobre a preferência do pai. É sobre bênção. Esse é o conflito de interesses entre Esaú e Jacó. Aos 15 anos, quando voltando do sepultamento de Abraão, Esaú chegou cansado. Ele chegou cansado, a Torá diz. E encontrou seu irmão preparando uma lentilha, não foi ou não foi? Um preparo de lentilha. Antes da morte de Abraão, nós tínhamos um Esaú determinado a consertar o mundo. A endireitar o mundo. Ele dizia, com o legado do meu avô Abraão, com o legado de Isaac, nosso pai, nós iremos consertar o mundo. Tornar esse mundo melhor. Isso é ruim ou é bom? Na opinião de vocês. É bom. E por isso que Isaac, ele tinha a preferência em relação a Esaú e não a Jacó.
Por quê? Porque Esaú, ele caçava com a boca. Ele caçava com a boca. É por isso que Isaac vibrava com as atitudes, com a perícia de Esaú, mesmo tendo o desgosto das esposas que ele escolheu. Então ele caçava, ele sabia discutir Torá, ele sabia convencer as pessoas a fazer o que ele queria. Esse poder de persuasão, até sobre os animais, na sua caça, como também caçador de homens. Ele falava e as pessoas se movimentavam para fazer o que ele disse. E existem certas coisas que Deus não exige o conserto no mundo. E o zelo de Esaú fazia Isaac pensar e falar: esse é o cara, esse é o menino que eu escolhi. É esse que vai levar o legado lá para frente. Quando ele discutia assim: a água é kasher, meu pai? Essa água é kasher? O que isso indica na pergunta? Quando a pessoa pergunta: essa água é kasher? Isso te indica que você está tratando com uma pessoa ortodoxa, zelosa, é ou não é? Eis um ortodoxo, um zeloso. Isaac falava: menino bom. Depois, o sal. Ele falava: meu pai, eu também vou passar a separar uma ácera do sal, o dízimo do sal. Isaac falou: meu filho, Deus não exige o conserto do sal. Deus não está exigindo esse conserto. Ele disse: até os lugares em que Deus não exige o conserto, nós vamos reparar, nós vamos consertar, nós vamos melhorar o mundo todo, até aquilo em que Deus não exige o conserto. Qual pai que não iria entender sobre a direção seguir? Por isso que, da porção de hoje, ele diz: meu filho, vá, traga-me a caça e eu te abençoarei. Uma outra coisa que nós aprendemos, pessoal. A bênção, ela sempre está relacionada à satisfação. A presença divina, ela sempre está muito mais próxima da simra, da alegria, porque onde há simra, há satisfação, há gratidão, há misericórdia, há generosidade. A presença divina, ela é intensamente junto disso aí. Vocês se lembram do Davi, que passou uma temporada conosco aqui, né? Quando alguém pedia para ele uma bênção, ele falava assim: money ou um vinho, não é? Não quer dizer que se não tivesse o vinho nem o dinheiro, ele não abençoaria. Mas o efeito da bênção para quem recebe um presente ou para quem toma um vinho, o retorno é imediato. Por quê? Quando você abençoa alguém, você também tem que estar satisfeito e feliz. As condições de você emitir uma bênção estão relacionadas a isso. Por que Isaac pediu para abençoar só depois de comer da caça do filho? Porque ele tinha satisfação no preparo da caça de Esaú. Traga-me a caça e eu te abençoarei, meu filho. Né? Então Rivka falou: eu sei preparar um alimento que teu pai gosta de comer. E correu preparar o alimento enquanto Yaakov se vestia de... Se vestia do quê? Aí a pergunta: você gosta de ser confundido com Esaú? De que alguém fala assim confuso: essa voz é de Yaakov, mas o cheiro é de Esaú. Por que às vezes somos confundidos? Por quê?
Voltando no guisado. 15 anos de idade, esse menino que tinha disposição de consertar o mundo e que colocou o seu pai Isaac no ápice da certeza: traga-me a caça e eu vou te abençoar. Esse é o menino que vai levar o meu legado adiante. Então, lá, isso com 40 anos de idade, não é isso? Com 15 anos de idade, houve a negociação entre Jacó e Esaú. Ele voltou cansado. O voltar cansado não quer dizer que ele voltou com fome. O voltar cansado é quando você tenta consertar as coisas, você tenta e você é cancelado, você é criticado, entendeu? Você faz uma publicação lá no canal e só tem 3 likes. Você fala, não é possível que eu preparei aqui um conteúdo. O Juan Pablo Leguizamon, ele fica tempos ali para preparar sobre Terrilim. Ele compartilha o link, ele liga para os amigos e fala, olha lá, assista lá, veja como está. E de repente ele vai verificar e tem quantos likes, Rabi? Esaú estava assim, ele falou, poxa, eu me dedico, eu me esforço, eu estou querendo consertar o mundo e eu só recebo crítica. Não consigo like. Aí, o vô que inspirava o seu conserto do mundo morreu. Então, diz o Talmud que quando da morte de Abraão, eles tinham 15 anos, os dois. Então ele matou Nimrod e fez atrocidade com as mulheres. Foi tomado pelo Yetzer Hará. O mau instinto tirou dele toda a visão de conserto do mundo. Quando ele voltou, encontrou o irmão preparando um guisado. O guisado de lentilha é para consolar os enlutados da morte de Abraão. E ele disse, me dá um pouco desse negócio aí. Não. Troca-me pela tua primogenitura. Olha só, a primogenitura é o que iria garantir a Esaú o conserto do mundo. A pretensão de consertar o mundo estava ligado à primogenitura negociada por um prato de lentilha. E o que ele falou? Estou cansado, quase morrendo, o que me servirá a primogenitura? Fique para você a primogenitura e me dê da lentilha. O efeito dessa negociação deu a Jacó uma base para ele chegar lá. Quem está aí é o teu filho Esaú, meu pai. E trouxe-lhe a caça. Mas tão rápido. Sim, meu pai. Deus fez prosperar o meu caminho e a caça veio ao meu encontro. Aproxima-me, porque a voz é de Jacó. Aí ele tocou. Mas a mão é de Esaú. E depois de comer a caça, o preparo de Rívika, ele pôs a mão no pescoço de Jacó e sentiu os pelos e disse, o cheiro é de Esaú, mas a voz, Kol Jacó, a voz é de Jacó. E deu a bênção. Deu a bênção do primogênito, negociada com 15 anos de idade. A nossa leitura pública interrompeu, mas você que fez a leitura anual durante a semana, vai ter visto a reação de Esaú ao perceber que perdeu a vez para o seu irmão, Jacó. A Torá vai dizer que ele chorou, não foi? E ele chorou com amargura, ao perceber de que a bênção já havia sido dada a seu irmão. E ele lembrou, ele me enganou. Ele me enganou. E ele chora e diz, meu pai, há uma bênção para mim? Resta para mim uma bênção? E nós entendemos o conflito de interesse entre os irmãos.
que é sobre a prioridade da atenção do pai. Quando Isaac, que sempre foi Esav, sempre foi o favorito de Isaac, percebeu que o teu irmão tinha levado o mais precioso, que era o quê? A bênção. Por que que os cristãos, por isso que eu já pedi licença e permissão aos que nos assistem, por que que eles dizem que eles são Israel espiritual? Por quê? Por que que eles se colocam numa posição de que nós somos o Israel espiritual? Porque eles querem a bênção. Nós somos o Israel espiritual. Um Israel que é legitimado pelo seu Messias. Nós somos o Israel espiritual. Porque Israel foi negado por Deus. Porque os judeus negaram a Cristo. Perderam a herança. Perderam para nós. Vocês vão observar isso na linguagem dos profetas. Lembram na Haftará de consolação sobre Jerusalém? O profeta Isaías diz assim, consolando Jerusalém. Quando ele consola Jerusalém, ele diz assim, alegra-te, ó desamparada, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os da casada. Quando ele fala da casada, ele está falando exatamente do povo que se diz ser o Israel espiritual, de que cujo marido é o próprio Mashiach. Entendeu ou não? É disso que o profeta está falando. Ele está consolando Jerusalém, que foi desfilhada, seus filhos foram espalhados e expulsos, ela não sabe mais por onde estão, mas a casada diz, olhe os meus filhos. E o profeta consola ela desta forma. Porque mais são os filhos da solitária do que os da casada. Entendeu? Então a disputa entre esses dois irmãos, ele vai estar relacionado sobre a preferência de Deus. Qual é o favorito de Deus? Na próxima porção nós veremos que quando Jacó vai em direção a Lavã, em fuga de seu irmão Esav, ele vai dormir numa pedra e vai ter um sonho de anjos que sobem e descem. Este sonho representa a ascensão dos reinos, pelo qual Israel está na encruzilhada das civilizações. Babilônia, Média, Pérsia, Grécia, Roma. Então no sonho, Jacó, ele vai ver os reinos, esses reinos subindo e descendo, subindo, os anjos, não é isso? Os anjos que representam esses reinos. Lembra do anjo que luta com Jacó? Então, esse anjo que representa Roma, que representa Esav, ele vai subir 490 degraus. E ele vai se colocar ao lado do trono de Deus. O Talmud diz. Quando Jacó tem essa visão no sonho, ele entra em desespero. Ele entra em desespero, porque o conflito de interesses dos dois é o que mesmo? A preferência do pai. O imperador romano pergunta a Arambam Gamliel, em um desfile. Ele faz uma provocação ao rabino. O imperador pergunta, quem você acha que vai governar depois de Roma? Arambam Gamliel abriu a Torá, folheou e mostrou o verso ao imperador que diz,
E nasceu Esave, e depois Iacove ao seu calcanhar. O imperador falou: velhas palavras de um velho livro. Eu quero que alguém ache para mim o Yosef. Eu até marquei aqui, em Obadias. No livro de Obadias, que foi a resposta de Gamaliel ao imperador romano. O imperador perguntou no desfile: quem você acha que governará o mundo depois de Roma? E ele respondeu com o texto do nascimento dos dois irmãos. Primeiro nasceu Esave e depois nasceu Iacove ao seu calcanhar. Ou seja, o que o rabino indicou ao imperador? Que depois de Roma vai ser? Vai ser Iacove, vai ser Israel. Entendeu? É desta forma que ele respondeu. No texto de Obadias, que eu estou procurando, eu não sei se no capítulo 2, que diz assim: e os de Sefarade. Os de Sefarade subirão, pode até consultar aí. Diz assim, eu não sei aonde está a referência, sei que é em Obadias. E os de Sefarade subirão e julgarão os montes de Seir, e depois o reino pertencerá a... E o reino será do Eterno. Entendeu? A resposta de Ramban Gamaliel. Os de Sefarade subirão. Os de Sefarade subirão e julgarão os montes de Seir. O que é os montes de Seir? Ou quem é Seir? Seir é um dos nomes dados a Esaú, que também chama-se de Edom, não é? O avermelhado. Seir é a fortaleza onde se instala, que aparece na Haftará do profeta Malaquias. A Haftará do profeta Malaquias, que lemos hoje, na voz do Yaakov ben Naharon, os montes de Seir é as regiões do ocidente. Acharam o texto? Pode procurar com calma. A fala é: e os de Sefarade. E os de Sefarade subirão e julgarão os montes de Seir. Enquanto vocês acham. Então, é a resposta dada pelo Ramban ao imperador romano. Ao imperador romano. Então, desse diálogo, pessoal, nós entendemos que o mundo tem um papel, um objetivo de que Deus distribuiu para os povos. Todos os povos têm a sua missão, têm o seu papel. Todos os povos. E isso não exclui os cristãos, isso não exclui os árabes e nem os povos pagãos. Sabe por quê? Porque na Haftará de hoje, Deus chamou a parte mais sagrada do povo. Quem vocês acham ser? Israel. E quem que vocês acham que são mais sagrados do povo de Israel? Então vamos lá. 70 nações. Aí você tem o justo das nações. Você tem o prosélito. E você tem os judeus. Certo? Vamos falar Israel. Israel, você tem quem é mais elevado do que Israel? Já dentro do povo. Eu estou subindo aqui. Quem é mais sagrado? Os levitas. É? E depois dos levitas, quem é mais sagrado que os levitas? Os Coanim.
E dos Coanim, quem é mais sagrado que os Coanim? Lá no topo agora. Vamos lá. Quem é mais sagrado que os Coanim? O Cohen Gadol, o sumo sacerdote. A Haftará de hoje, com quem que Deus está falando? No profeta Malaquias. Deus fala uma coisa muito, muito pesada através de Malaquias para nós, judeus. Deus diz assim: até os idólatras me conhecem. Estão entendendo, pessoal? Isso aqui é apanhar de chicote. O que Malaquias está falando conosco hoje é apanhar, não é torregar, xingamento. Não é uma admoestação, é apanhar de chicote. Deus está falando assim: até os idólatras me conhecem e me servem. Esta é uma conversa de Deus com a classe mais sagrada do povo sagrado. É aquela reunião que Deus diz assim: mandem chamar aqui os levitas, os Coanim, o Cohen Gadol, tem uma conversa com eles agora. Olha a irritação, tá vendo? Quem já assistiu... Não, deixa, melhor não. Esta conversa aqui, com a participação do profeta Malaquias, são esses que estão conversando. E é nesta conversa, achamos o texto? Aê! Vamos lá. Não, eu quero que o senhor leia, por favor. Eu já vou abrir a participação aqui para o Minian. O Juan Pablo daqui a pouco vai abrir essa participação para nós termos aqui o comentário do mais competente Minian. Então, fala para nós, Yosef, as referências do texto para o internauta acompanhar. É Obadias... É 20 e 21. É 20 e 21. Eu estava longe, né? Não, o capítulo é o versículo. É o capítulo 1, Obadias 1, o verso 20 e 21. Leia para nós, por favor. Estes cativos do exército dos filhos de Israel, que habitavam com os cananeus, até Tsorfate, e os cativos de Jerusalém, que habitavam em Sefarade, possuirão as cidades do sul. E os salvadores subirão ao monte Tision, para julgarem o monte Esaú, e o reino será do Eterno. E o reino será de quem? Do Eterno. E os de Sefarade subirão e julgarão os montes de Seir. E depois disso o reino será do Eterno. É a resposta de Gamaliel ao imperador romano. Quem você pensa que reinará depois de Roma? Vocês se lembram do profeta Daniel, no cativeiro da Babilônia? O Nabucodonosor teve um sonho de um homem, no formato de uma estátua, de que as suas divisões, a cabeça era de ouro, prata, bronze, é isso? Ferro, e os pés eram misturados, ferro com barro. E o rei, no seu sonho, viu que uma pedra sem o auxílio de mãos foi lançada aos pés daquela estátua, que ela foi esmiuçada, e a pedra se transformou num grande monte. Monte, na palavra de profeta, significa reinos, ou reino. Então, aí o Nabucodonosor não conseguia entender o seu sonho, provocou todos os sábios, até que Daniel salvou a elite, falando: eu vou te revelar o sonho. E ele disse: a estátua, ó grande rei, tem um significado. A cabeça de ouro representa o teu governo, o teu reino, que é magnífico, que é grande, que é rico, de cuja extensão governa sobre toda a terra. Depois de ti virá um outro reino, inferior ao teu.
mas que também terá domínio sobre toda a terra. E ele começa a descrever as partes de que cujo ferro representa o quarto reino. O quarto reino está representado na visão de que Jacó teve da escada, do anjo que subia 490 degraus e não descia mais. Por exemplo, aonde está sentado o Messias cristão? Aonde ele está sentado? Aonde ele está? Entendem ou não o que eu estou falando? Faz sentido para vocês? Então, o quarto reino, ele tem as pernas de ferro, mas os seus pés são misturas de ferro com o barro. E como o ferro e o barro não se misturam, quando da pedra deslocada sem auxílio de mãos bate, ele quebra com todos aqueles reinos. E o que diz aí? E depois disso o reino será do Senhor, do Eterno. Entendeu? Então a pergunta do imperador ao Ramban Gamliel, ela é certa. Por quê? Roma, na visão de Nabucodonosor, ele representou o quarto e último domínio. O quarto e último domínio de influência sobre os povos, do qual o próximo reino pertence ao próprio Eterno. Entendeu? Ao próprio Eterno. Que é o que os de Sefarade. Eu costumo pensar o seguinte: nós, judeus emergentes, somos os judeus emergentes que eu falo, são os cripto-judeus. São os Benanussi, que nos coloca em qual região do globo? Na Península Ibérica. A nossa origem é da Península Ibérica, é ou não é? Os de Sefarade. Os de Sefarade são os que vêm da Península Ibérica. Os judeus sefaraditas são os que, expulsos da destruição de Roma, pela Europa, foram e se instalaram na Península Ibérica. E da Península Ibérica, em 1492, a expulsão espanhola dos judeus fez com que eles fossem para Portugal, Holanda, Marrocos, Iraque, Egito e por muitas outras partes esses sefaraditas foram espalhados. A maior parte desses sefaraditas foram para Portugal. Os expulsos pela Espanha se converteram forçadamente e se tornaram, lá eles se tornaram Benanussi. Os Benanussim, que são os judeus forçados. E no século XVI, que tudo isso acontece, nós temos Napoleão Bonaparte, que ele vai intimidar a Inquisição que existia na Europa, ele vai exilar o Papa. O Napoleão chega a confiscar os documentos secretos do Santo Ofício, que era sobre julgamentos dos hereges na Europa, por onde se instalou a Inquisição. O último tribunal do Santo Ofício, ele vai ser instalado depois da conversão desses judeus no Brasil, para perseguir quem? Quem que é perseguido? Os cristãos novos, afortunados e ricos, e hereges. Entenderam? Aí eu pergunto para vocês, a Galut, ela inicia com a reunião dos judeus de todas as partes do mundo. 1948, criação do Estado de Israel. Desde então as portas estão abertas para o retorno. Desde 1948, esses judeus
da comunidade organizada, eles mudaram de status, de judeus do exílio para judeus da Galute. Qual a diferença? Que os judeus da Galute podem, hoje, a qualquer momento, retornar para Israel a partir do momento que ele decidir. E que, a propósito, o governo de Israel disse que aumentou o número de imigração judaica para Eretz Israel. Entendeu? Ou seja, e os judeus do exílio, quem são? Quem são? Somos nós. Nós somos os judeus de que ainda não temos o direito de retorno. Isso é um castigo? Pode ser um castigo. Mas também pode ser uma missão e um papel que esses judeus ainda têm de cumprir aonde? Aqui. E de que o profeta Obadias indica esse papel e essa missão. Por quem que nós fomos submetidos a se converter? Esave nos forçou a converter. Você aqui na Europa não tem permissão de ser judeu. Aqui você tem que ser cristão. E nós nos tornamos cristãos. Quem que você pensa que Deus fará julgar os montes de Seir? Vindo de Sefarade. Faz sentido para vocês? Eu não tenho pressa, pessoal. Tenho vontade, mas não tenho pressa de ir à terra sagrada. Porque parece termos uma missão e um papel aqui. Entendeu? Uma missão e um papel. Que pode ser diferente dos nossos irmãos da Galute. 1967, a Guerra dos 6 Dias, 700 mil muçulmanos, que se nomeiam de palestinos, saíram da frente árabe para que os árabes atacassem Israel. Eles saíram, 700 mil palestinos. E os judeus que viviam no Iraque, no Egito, na Armênia e todas as regiões do Oriente Médio foram expulsos. Quando sai 700 mil palestinos, volta 800 mil judeus expulsos da região. Proibidos de estarem no Egito, proibidos de estarem no Iraque, de todos os lugares. O Brasil recebeu vários judeus egípcios, de que Nasser expulsou, confiscando todas as suas riquezas. Agora, com o antissemitismo à tona, Israel recebe milhares e milhares de pedidos para retornar para a terra. Nós estamos vivendo a Galute, pessoal. Nós estamos vivendo esse momento. Agora, voltando sobre a comparação, pessoal. Uma coisa, eu fiz 2 perguntas sobre ser confundido com o messiânico. É triste. É ou não é? É para acabar com o Piqui de Goiás. Agora, o que Deus está fazendo em Malaquias, lembra da reunião? Deus diz assim: Malaquias, manda chamar os levitas, os Coanim e o Cohen Gadol. Vamos ter uma conversa aqui bem pertinho. Aí nós lemos Malaquias na Haftarah de hoje. E a Haftarah de hoje diz sobre nós. Deus diz assim: porventura não amei Jacó e aborreci a Esaú? A reunião começa desse jeito. Deus falando. A elite do povo sagrado. Escuta aqui vocês. Porventura não amei eu, Jacó, e aborreci a Esaú? E por que, ele diz assim, não deve o filho honrar o pai? Não deve o servo temer a seu senhor?
E Deus pergunta a eles: e aonde está a minha honra? Por que vocês não estão me honrando? E se são servos, por que vocês não me temem? Eu estou até aumentando o tom, porque isso é um fato. Deus nos chamou numa conversa pessoal para olharmos para tudo aquilo que representa Esav. O que representa Esav religiosamente fora do judaísmo? Eu pergunto para vocês. Por que Deus nos chamou para comparar com Esav? Agora a pergunta que eu faço para vocês: o que representa Esav fora do judaísmo? Alguém pode responder? Sem ter medo de apanhar? O cristianismo. Deus nos chamou numa conversa de sala, de portas fechadas, para falar o seguinte: eu escolhi vocês e aborreci Esaú. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está comparando as nossas obras com as dos cristãos. Porque Deus diz assim: até os idólatras me reconhecem e me servem, e há temor neles. Deus falou para a elite assim: olha, vocês dizem que me temem, por que vocês profanam a minha mesa? Por que vocês trazem o animal com defeito para o meu altar? Ele diz assim: tomara tivesse algum de vocês que trancassem as portas e não permitisse que tal sacrifício fosse feito no meu altar. Muitos de vocês, tendo um animal bonito no seu coxo, vocês trazem o que estão com defeito e oferecem na minha mesa. Por que vocês não dão isso ao seu governador? Entrou todo mundo, fechou as portas e a conversa foi nesse tom. Esta é a provocação que eu fiz no início desta paraxá. É triste, pessoal, quando nós temos alguém comparando os nossos feitos, as nossas obras, com as de Esav. Uma vez eu passei em frente uma denominação cristã que chama não sei o que do Brasil. Cristã do Brasil, lembrei. Era um dia de semana que eu passei em frente e havia uma multidão para o lado de fora daquela igreja porque não tinha lugar que coubesse um pé lá dentro. E eles estavam nas janelas, assim, eu via os bolinhos que se juntavam nas janelas e eles estavam assim, ó. Não era Shabat. Não era domingo. Era um dia de semana. Você acha que Esav não faz boas coisas? Faz, porque se eles não as fizessem, Deus não nos chamaria para fazer essa comparação. Entendeu, pessoal? Não nos chamaria para fazer essa comparação. Existem muitas coisas de que o cristianismo vai exceder no capricho, no cuidado, na atenção, na disposição. E certamente os sacrifícios deles não eram animais coxos e mancos. Eram os melhores. Eu uma vez ouvi um rabino ensinando que às vezes nós pensamos, estamos no shopping, estamos na loja, e nós começamos a olhar tudo de bom para a nossa casa. Olha essa geladeira aqui, como que chama? Aquela que tem 2 portas assim. Aquela que vem com barril de chopp embutida.
Aí você fala assim, olha como isso aqui ficaria lindo na cozinha da minha esposa. Nós não queremos o melhor para nós? Nós passamos em frente às concessionárias e começamos a pensar o carro que ficaria melhor do que o Chevette do que está lá. Ah, eu mereço esse carro. Mereço. Mas às vezes nós trocamos a geladeira e trocamos o carro. E o rabino falava assim, eu ligo para a sinagoga e eu pergunto, vocês estão precisando de uma geladeira usada aí? Eu comprei uma nova, eu estou com uma usada sobrando aqui, estou com dó de jogar fora. É como nós falar, não, esse cevado aqui eu vou vender e eu vou dar esse manco aqui. Uma vez eu estava num sítio lá, no interior, aqui no interior do Paraná, e um dos nossos irmãos judeus estava fazendo um abate ali de uns carneiros que ele cria. E quando nós chegamos, um dos carneiros comeu plástico que veio dos ventos e o animal ia morrer. Estávamos vendo ali o bichinho com muita dó, sofrendo. E de repente chega um outro judeu, cigano, e ele viu o bichinho assim e falou, escuta, você não vai fazer nada? Ele falou, não, isso aí é quase irreversível. Ele falou, não, você tem que abater esse animal aí e vender para os goi. Aí o judeu falou assim, como que eu não pensei nisso? Correu lá, pegou os halaf e fez o abate. Ele fez um abate kasher, o animal ainda estava vivo, fez o abate e fez a verificação e separou ali e ligou. Ligou para um tiozinho da Cristã no Brasil e falou, olha, eu tenho um carneiro bom para você aqui. Tudo bem. Ele não serviu para ninguém da comunidade, já foi um bom negócio. Porque a Torá diz assim, os animais, como que eles chamam? Os animais que morrem... Não sufocado. Ele diz assim, esse não podereis comer, mas pode dar para o não judeu. Então está dentro, certo ou não? Está dentro. Ou seja, pessoal, voltamos para a reunião. O nosso zelo, ele está sendo questionado em dois quesitos. Na Haftará do profeta Malaquias. Dois quesitos. Um, sobre serviço religioso, sobre devoção. Sobre aquilo que oferecemos como devoção. Sobre kavaná, sobre emuná, sobre dedicação, sobre tempo. Que diz, é hora da oração. O que eu tenho que fazer? A oração. É dia de ir para a sinagoga, o que eu devo fazer? Ir para a sinagoga. Nós damos voz ao nosso cansaço, à nossa preguiça, a todas as outras coisas, menos ao nosso senso de dever como judeus. A outra coisa é sobre monetário. Sabe por quê? Porque na Haftará Deus diz assim, Ele castiga e vai punir dizendo que eu visitarei a vossa produção. Não é isso que diz na Haftará? Como punição. Depois da conversa, todos saíram dali com o decreto de que teriam prejuízos. Depois leiam de novo a Haftará desta porção. Porque Deus diz assim, se eu sou o pai de vocês, não deveria ser honrado? E se eu sou o Senhor de vocês, não deveria ser servido? Então o serviço é uma mitzvah do coração que está relacionada ao quê? As rezas, as orações, a tefilim. Ao momento, pessoal, em que o Yetzer Hará, a preguiça, ela toma conta de nós e não permite de nós fazermos um serviço com kavaná, com intenção,
de você hesitar, vou ou não vou para a sinagoga, e de na sinagoga você diz, não estou conseguindo me concentrar. São duas coisas, Torá, do qual Hashem colocou um comparativo. E o comparativo sobre a forma como servirmos e a forma como honramos é sobre Esav, que Deus diz, eu não escolhi Jacó e aborreci a Esaú? Mas agora, nesta conversa de reunião de portas fechadas, Deus está comparando o nosso serviço e a forma como nós honramos com os dos cristãos. Entendeu? 2000 anos, pessoal. Antes do Beit HaMikdash ser destruído, o que passa a vir dar lugar ao judaísmo? Prestem bem atenção. O que deu lugar ao judaísmo na destruição do templo no primeiro século da Era Comum, no ano 70? O que veio a existir logo depois? Vamos lá. Quem que passou a dialogar com Deus depois da destruição do templo? Quem? Quem que subiu 490 degraus? Quem? Diz que um sábio encontrou com Eliyahu Hanavi, de que nós recebemos na Havdalah, de que nós recebemos no Pessa, e ele perguntou sobre Mashiach. Sabe o que Eliyahu Hanavi respondeu ao sábio? Ele está na onde? Nos portões de Roma. Ele está nos portões de Roma. Quando da destruição do templo, pessoal, surge o cristianismo. Surge o cristianismo. Diz o Talmud que na era de Mashiach, no julgamento de Hashem, será chamado todos. E diz que Esav vai se justificar da seguinte forma. Lembra do caçador? O caçador é aquele que vai para a caça, ele sai de manhã e volta com o quê? Volta com os resultados. Ele tem poder de persuasão. Ele tem poder de execução. Então diz que Esav vai se defender da seguinte forma. Por que eu estou sendo julgado? Porque enquanto Yaakov estudava a Torá, eu fazia asfaltos, pavimentava ruas, criei a democracia. São missões. São papéis de que Deus traz o equilíbrio para o mundo, de a partir do momento em que nós nos ausentamos das nossas boas obras, das nossas boas ações, pode ser que um idólatra venha fazer o que você deixou de fazer corretamente. E quem somos nós na ordem do dia para falarmos mal dos cristãos? Ou para falarmos mal dos muçulmanos, do islamismo, ou dos árabes, ou de qualquer outro que esteja fora das promessas e da bênção que recebeu o nosso patriarca Yaakov? Quem somos nós, pessoal? Então já existe um parâmetro da forma de servir. Será que nós estamos brigando por assento na sinagoga? Olha, eu vim na sinagoga e não tem lugar para eu sentar. Será que ficou alguém para o lado de fora tentando escutar o que está acontecendo aqui dentro? Alguém para o lado de fora pedindo silêncio para conseguir ouvir as orações? Tem alguém no Minyan brigando por oportunidade de subir a Torá? Tem um gabai perturbado porque tem tanto dinheiro e não há mais o que fazer? Tudo já está pronto na sinagoga? Há um parâmetro. Há um comparativo sobre o nosso serviço a Deus com aquilo que Esav está fazendo para o lado de fora da nossa sinagoga. Não há permissão, porque a Rivka ia com 2 filhos.
E a contração fez com que ela quisesse saber o que estava acontecendo com ela. Quando ela passava em frente à casa da idolatria, Esaú pulava e mexia e brigava. Quando ela passava em frente às tendas de Shem e Ever, era Jacó que pulava e agitava. 2 povos, 2 reações, 2 serviços. E que Deus faz o comparativo. Então, na sala fechada de hoje, a pergunta é: há um comparativo sobre o meu judaísmo em relação ao meu irmão cristão? Se eu comparar a minha sinagoga com a igreja dele, há comparativo? Se eu comparar a minha dedicação com a dele, há comparativo? Pois Deus manda nós compararmos. O nosso serviço, ele é comparado, pessoal. Quando você não faz uma de Sedacá, você abriu a oportunidade para Esaú vir e fazer. Quando você não foi para a sinagoga, as igrejas estão lotadas. Entendeu? O islamismo hoje está ocupando a Europa para que as igrejas se transformem em mesquitas, mas pela violência, pelo proselitismo selvagem. Mas depois dos de Sefarade subirem e julgarem os montes de Seir, Esaú vai transformar todo esse serviço direcionado a quem? Além de Velken. E naquele dia todos os joelhos se dobrarão. Espontaneamente, nós não vamos matar cristãos, nem forçar ninguém, porque o judaísmo não é proselitista. Mas os profetas dizem que naquele dia todos conhecerão a Deus. Todos se interessarão por Deus. Então logo, o mundo, com todas as suas intenções, será direcionado a esses esforços para quem? Para Deus, pessoal. Deus fala com o cristianismo, sim. Deus fala com o islamismo, sim. Porque a partir do momento que o cristianismo também começou a perder as suas referências, Deus trouxe o islamismo para trazer equilíbrio ao mundo. Quando o domínio cristão tornaria aquilo ali uma perversidade, Ismael levanta e o islamismo traz a sua contribuição para o mundo. Olha que interessante. Hoje nós temos Esaú protegendo o Mediterrâneo lá na força-tarefa do Hamas. Mas na Europa, os judeus eram protegidos por Ismael. Os árabes e os judeus viviam bem no Ocidente, porque os árabes protegiam os judeus. Conviviam bem, enriqueciam, e o mundo se desenvolvia ali. Mas como lá o interesse de conflito trata-se sobre território, lá nós brigamos. Mas aqui somos bons vizinhos. E nós vamos entender isso, pessoal. Nós vamos compreender isso, olhando para o nosso papel e traçando os comparativos, o quanto nós nos esforçamos. E você quer saber uma coisa? O fato de nós nos vestirmos de Esaú, com pelo e o cheiro de Esaú, mas a voz tem que ser de quem, pessoal? Meu Deus, pessoal, a voz tem que ser de Jacó. Isso diz sobre as influências dominantes do Ocidente, onde nós estamos, onde é criado esse Jacó aqui, esse Asher. As nossas crianças, os nossos jovens têm que ter educação judaica, eles têm que estar dentro das casas de orações. A voz tem que ser de Jacó, mesmo que o cheiro seja de Esaú. Foi o que o nosso patriarca diz. A voz é de Jacó, mas o cheiro é de Esaú.
E nós recebemos a bênção, pessoal. Nós recebemos a bênção. Por que as nossas crianças não estão aqui? Por que os nossos jovens não estão aqui? Aonde nós estamos errando, a Haftará está nos mostrando. As nossas ausências. Então nós não podemos fechar uma sinagoga, porque cada sinagoga que se fecha vai se abrir 10 igrejas. E nós, os de Sefarad, estamos num período de tikkun, de conserto, sobre as nossas origens, sobre o nosso retorno. Entendeu, pessoal? Temos que fortalecer a nossa comunidade. Temos que enriquecer a nossa comunidade. Temos que estabelecer educação judaica para os nossos jovens e para os nossos filhos. Quantas escolas de educação cristã tem aqui? Quantas? Quantas, pessoal? Colégio Adventista, Coração de Jesus, Marista, Dom Bosco. São as melhores educações de orientação religiosa, são esses colégios. Está certo para nós, pessoal? Aonde está o nosso colégio israelita? Aonde, pessoal? Para nós termos a voz de Yaakov, pessoal, as sinagogas têm que estar cheias, ocupadas. Temos que ter colégio para as nossas crianças. Ontem nós construímos o bezerro de ouro, agora nós temos que construir o Mishkan com esforço. Isso quer dizer pôr a mão no bolso. Quantos milionários estão assistindo essa programação? Estão se sentindo incomodados? Estão se sentindo incomodados? Se você está se sentindo incomodado, está certo. Porque a fortuna, o dinheiro que você foi abençoado, você tem que pôr o teu nome ali, um colégio israelita com o teu nome, de Kol Yaakov, de educação judaica, fortalecer as sinagogas que estão precárias, estão carentes, estão vulneráveis num período de antissemitismo. Tem que pôr dinheiro, pessoal. Tem que pôr tempo, tem que pôr dedicação, tem que pôr kavaná, tem que pôr emuná, mais do que o nosso irmão Esav, mais. Olhe para o que o nosso irmão está fazendo e veja e compare quantos colégios de Esav estão sendo formados. E quantos colégios israelitas tem? É uma provocação. A nossa conversa de hoje é uma provocação de que o próprio Deus nos propõe. Entendeu? Aqui eu vejo os esforços das famílias. Mas há muitas pessoas indiferentes que nos acompanham de longe, que nos admiram, que nos elogiam. Mas que quando vai mexer no seu coxo, ele traz o animal cego. Ele traz o animal manco. E fala, isso aqui eu vou trazer para a sinagoga. O meu governador não aceita o animal manco. Entendeu, pessoal? Não aceita. Não aceita o animal manco. Então, Deus dá duas atribuições. Se eu sou o pai de vocês, aonde está a minha honra? Se eu sou o Senhor de vocês, aonde está o temor? Então, a punição que é dada nessa Haftará, eu quero convidar vocês a lerem essa Haftará. Leiam, cada um de vocês, cada um de nós. São duas punições. Na Parnassatová, no sustento, e na exclusão. Porque quando nós não honramos, uma sinagoga é fechada para abrir 10 igrejas. O Beit HaMikdash foi destruído para surgir o cristianismo. Deus é servido querendo você ou não.
No dia que você falar, não quero mais servir a Deus, vai se levantar 10 muçulmanos, 10 cristãos que vai fazer tudo o que você não quis fazer. Tudo. Se fechar uma sinagoga, vai abrir 10 igrejas. Então, pessoal, é uma torreira forte, pesada, que cai sobre a cabeça de cada um de nós aqui. Todos nós. Você, internauta que está nos assistindo. Você, internauta que está nos assistindo. Então, entendam que Deus amou vocês primeiro. Deus preferiu vocês. E aborreceu a Esaú. E Esaú, ele faz de tudo para ter a preferência do pai. E ele conseguiu chamar a atenção. Ele conseguiu. Esaú conseguiu chamar a atenção de Deus sobre as boas coisas que ele faz. No momento em que nós nos omitimos, negligenciamos, nos afastamos, nos negamos a fazer o que é certo. Eu vou abrir com pedido de desculpas aqui para o a participação, para vocês trazerem aqui o comentário. Não deixem de comentar nessa porção, por favor. Eu quero deixar um comentário bem curtinho. Todos os que seguem os ensinos de Esaú, que fala bonito, que caça com as palavras, são como as caças que ele pegava, se tornam presas, vítima de uma fala bonita. Uau! Só isso, mais nada. Nós devemos seguir a Torá, porque a Torá é a verdade do Eterno, e quem segue a Torá do Eterno, esse sim estará sempre bem. Por favor, por favor. Shalom. Aharon Ben Avraham. Meu comentário é sobre o capítulo 27, versículo 40, em que diz o seguinte: E por tuas espadas viverás, e a teu irmão servirá. E será que quando te tornares impaciente, sacudirás o seu jugo e sobre teu pescoço. Aqui o que quer dizer, né? Que a tendência dos descendentes de Esaú eram viver pela espada, certo? E servir o seu irmão. São guerreiros, né? Porém, Jacó e os seus descendentes foram sempre guiados pelas forças morais, ou seja, pelos estatutos, pela Torá. Sim. E se acaso Jacó e seus descendentes não seguissem os estatutos que Deus tinha deixado, eles tornaram impacientes, ou seja, Rashi comenta que se Israel, Jacó, transgredissem os ensinamentos da Torá, ele daria o direito a Esaú a impacientar e e ele por ele ter tomado a bênção do Jacó. Então, a gente estaria deixando aberto ali para que isso acontecesse sobre nós. Exato. Deles ter o direito de exercer aquilo em que a gente deixou de cumprir pela Torá. Exatamente, pessoal. Muito bem. O que o Aharon falou, veja, os romanos, vamos entrar em Hanukkah, não vamos, pessoal? Hanukkah. Os Hashmonaim, os macabeus, lutando contra os gregos, eles pediam auxílio para os romanos, que estavam em ascensão. Quando os gregos foram detidos pela força-tarefa judaica da minoria contra a maioria, eles eram constantemente ameaçados por uma resposta grega que poderia esmagar a existência judaica naquele período. Então, os macabeus sempre enviavam para a Assembleia Romana, para o Congresso Romano, pedidos de ajuda. Antes do imperador, o imperador que conquistou a Judéia, como que é o nome? Me fugiu aqui. Vou lembrar. Ele não chegou a ser imperador, na verdade. Não. Não é.
Ele, na verdade, ele foi general, mas não chegou a ser imperador. Foi o que conquistou a Judéia, já sendo eles amigos. Mas como os generais romanos disputavam o império, o que esse general fez? Ele foi lá e conquistou alguém que já era amigo. Entende ou não? Tipo, eles já eram amigos, tinham relações geopolíticas. Eu vou lembrar o nome do general, aí alguém me ajude. Então esse general conquistou a Judéia. Pronto. Daí o domínio romano fica sobre o serviço judaico. Até que vem Herodes. Herodes é nomeado exatamente por esse domínio romano, que é o mesmo cenário que nasce os muitos messias nesse período, do qual um vai ser destacado pelo Império Romano, né? Então, pessoal, o que o Aharon disse é verdade. Veja que a censura do profeta Malaquias, ela acontece para a segunda comunidade. Entendeu? Essa censura que nós lemos aqui, ele aconteceu para a segunda comunidade, ou seja, o segundo templo, que é o que foi dominado pelo Império Romano. Antes dos romanos destruírem o templo, foi mais de 100 anos de domínio romano em que eles interferiam até nas questões do templo. Por muitas vezes eles tentaram introduzir um altar para Zeus dentro do lugar sagrado, muitas vezes. E que os judeus conseguiam negociar para que um dos sacrifícios fosse dedicado ao imperador romano e não colocasse uma estátua de Zeus dentro do lugar sagrado. Entendeu? Quando o último tzadik exerce como Kohen Gadol, que foi Shimon HaTzadik, aí o Roma começou a nomear o sumo sacerdote. Não era mais por hereditário, agora era por eleição. Aquele que pagava mais se tornava Kohen Gadol. O mandato durava em torno de 4 anos. Pompeu é o que conquista a Judéia de forma desnecessária e covarde, só para marcar território e ter um ponto para disputar para imperador romano, mas ele não conseguiu. Então, até a destruição do templo, os romanos interferiram, Esav interferiu nos serviços religiosos em muito. E o cristianismo, pessoal, ele vai surgir exatamente num período em que o judaísmo ele era proselitista e os romanos, o reino dominante, eles admiravam o judaísmo no mundo. Você pode ver que o crescimento do cristianismo ele vai se dar na onde? Na Europa. Na Europa. Porque aonde havia sinagogas no mundo fora de Eretz Israel, os romanos, que eram pagãos, ainda não eram cristãos, eles admiravam e cumpriam com muitos quesitos da lei judaica, exceto o de circuncidar, algumas dificuldades na Kashrut e também nos dias de guarda. Todas as outras coisas, eles eram admiradores do judaísmo. Então lá o Paulo, que vem surgir do cristianismo, ele vai fazer o cristianismo surgir exatamente desse público que já eram alunos judaicos das comunidades. E vai começar a aliviar o quê? O sábado, não precisa circuncidar. Ele vai conseguir se estabelecer exatamente nos bloqueios de que os romanos tinham para seguir judaísmo, e vai surgir uma nova religião que nos séculos elas vai se desenvolver para o que hoje é o cristianismo. O Aharon falou uma coisa importantíssima, que é complementado pela fala do Yosef Ben Israel. O poder de persuasão é ser uma presa na fala de Esav. Por que tem muitos judeus que ainda são crentes, evangélicos, católicos? Por quê? Porque eles ainda são presas da persuasão. Vocês não imaginam, mas existem muitas pessoas dentro do cristianismo que já conhecem
as suas origens, sabe o quanto é judeu e está lá fazendo o sinal da cruz. Entendeu? O poder de persuasão que enche as igrejas é o poder da caça. É o poder da caça. Teve um amigo meu que falou que o irmão dele constrói a igreja adventista lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza, no Líbano. Sai daqui, do Brasil, para construir igreja lá no Oriente Médio. Sabe o que é isso? O poder da caça. O poder da persuasão. Entendeu? Então, quando nós nos omitimos de fazer o nosso papel, quando nós temos vergonha, preguiça, má vontade, falta de temor, vem Esav e faz. Com perícia. Entendeu? A caça. Então, pessoal, vamos voltar às nossas origens. Vamos fortalecer os nossos princípios. Vamos fortalecer a nossa comunidade. Vamos torná-la rica. Vamos torná-la poderosa. Vamos torná-la segura para as nossas gerações, para os nossos filhos. Porque mais que possamos ser comparados, que possamos ter o pelo de Esav, que possamos ter o cheiro de Esav, a voz tem que ser de quem? Yaakov. Kol Yaakov. A voz de Yaakov. Entendeu, pessoal? Por quê? Os de Sefarade e não outros, pessoal. Os de Sefarade, não os Askenazes. Os de Sefarade subirão ao monte de Sion para julgar os montes de Seir. Entendeu? Os montes de Seir. Então prestem bem atenção. Nós que fomos pior do que as câmeras de gás, pessoal. Pior do que as câmeras de gás. Do que os números que marcavam os campos de concentração. É você ter o sinal da cruz para as gerações. Porque os que morreram nas câmeras de gás, eles morreram. Os seus filhos foram sobreviventes, mas continuaram sendo judeus. As gerações dos que foram forçados à cruz, os seus filhos se tornaram com aquele selo, se tornaram cristãos, cristãos, cristãos. E se hoje, pessoal, nós estamos voltando, e se hoje nós estamos retornando, é porque os de Sefarade estão sendo chamados para a sua missão, para o seu papel. Não se omita, não se esquive, não fuja da sua responsabilidade, porque os montes de Seir serão julgados. E Seir vai se defender. Ele vai falar: nós estabelecemos a democracia e o direito. Nós pavimentamos as ruas. Trouxemos o desenvolvimento para que Yaakov pudesse estudar e falar. Kol Yaakov. Esav vai se defender desta forma. Mas ele continua construindo templos, ele continua construindo catedrais, ele continua construindo igrejas e pontes. Ele vive pelo poder da sua espada. Pelo poder da sua espada. Ora Israel é defendido pelos russos, ora Israel é defendido pelos americanos. O Biden, com toda a sua fraqueza e insanidade, pela sua idade avançada, ele começou a dar as cartas. A China, antes de visitar os Estados Unidos, que aconteceu essa semana, ela declarou apoio a Israel contra o Hamas. Prestem bem atenção. A China declarou apoio a Israel contra o terrorismo do Hamas. O ditador Xi Jinping estava agora nos Estados Unidos, nessa semana, num diálogo com Biden, fazendo um pacto de paz, reabrindo o diálogo militar entre as potências, e ele afirmou: nós não queremos nem guerra fria e nem guerra quente. Entendeu, pessoal? Uma mudança que acontece em uma semana. Uma mudança significativa. Porque o poder da espada de Esav, ele impõe o respeito. Esaú, Ismael, Deus disse. Ismael, Deus disse: as tuas mãos estarão contra todos e as mãos de todos estarão contra você. Entendeu?
E depois, num outro momento, porque o tempo já se esgotou, e só num outro momento, nós vamos entender o seguinte: por que que o Ocidente se reveste de antissemitismo? Entendeu? A resposta está nessa porção. Porque quando da reprovação de Isaac sobre os seus os dois casamentos de Esaú, ele foi lá e se casou com quem? Com a filha de Ismael. Ele foi lá e contraiu um casamento com a filha de Ismael para tentar consertar o erro que ele havia feito. E sobre esses casamentos, pessoal, vai render muita conversa. Porque o próprio Lavã vai censurar Jacó dizendo: ei, aqui, mocinho, as mais velhas casam primeiro do que as mais novas. Vamos entender isso. Vamos entender isso porque ainda hoje o nosso judaísmo no Ocidente vive as influências dessas uniões e de tudo que está acontecendo na Torá. Quando nós entendemos isso, pessoal, nós nos conhecemos mais. Nós nos entendemos mais. E a nossa missão e o nosso papel vai ficando mais claro no mundo. Entendeu? Então vamos nos aplicar aos estudos e vamos entender a espiritualidade e as pontes e as ligações históricas que existem sobre nós e que influenciam a nossa vida, a nossa família, a nossa comunidade, tanto no lugar como estamos. Estamos no Ocidente, com todas as dificuldades e contratempos para sermos judeus. Temos o cheiro de Esav, mas a voz, pessoal, a voz é de Jacó.